Tenho o... Para complementarmos a nossa aula sobre carboidratos, eu vou fazer uma experiência muito simples que você também pode fazer em casa para que você possa comprovar a presença de polissacarídeos em determinados compostos, determinados alimentos. Então, o que eu escolhi para a gente fazer aqui? Um teste bem simples. Eu comprei na farmácia tintura de iodo. Então isso aqui é vendido na farmácia num preço acessível. Nesse tubinho de ensaio eu coloquei açúcar, que é o açúcar comum de casa, sacarose, e nesse aqui eu coloquei amido solúvel, que na verdade é maisena, né? Você pega lá a maisena, esquenta um pouco de água, ferve, né, um pouco de água, e coloca uma porção de maisena ali, mexe um pouquinho e você vai ter essa suspensão aqui. Então a gente tem sacarose, que na verdade é o açúcar comum, e temos o amido, né, que é o amido de milho, seria a famosa maisena, tá? E aqui a tintura de iodo. O que eu quero que vocês prestem atenção? O iodo ele vai reagir com o polissacarídeo, produzindo uma coloração azul intensa. Então a gente vai testar e vai ver quem é o polissacarídeo. Se é a sacarose, que é o açúcar comum, ou se é o amido, que é a suspensão de amido. O tubo de ensaio, se você não tiver, você pode fazer em qualquer tubinho que você tenha em casa, até mesmo aqueles tubos que você coloca para festinha de aniversário, né? Que a gente chama de tubetes. Então você pode também utilizar um tubetes daquele, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, primeira, eu vou colocar aqui, ó, algumas gotinhas, tá? Umas 4, 5 gotas, ó. Então aqui eu coloquei as gotinhas, né, de tintura de iodo. Então a gente pode notar que não aconteceu reação nenhuma, apenas a gente tem o quê? O iodo que foi, né, diluído nessa solução de sacarose, que eu peguei o açúcar e coloquei em água. Agora eu tenho o... Não tem problema. Foi isso de erro, porque olha... Então a gente colocou aqui, né, nesse tubo. Então a gente vai percebendo só a coloração dessa tintura de iodo que ficou diluída aqui. Agora eu vou pegar essa mesma tintura de iodo e vou colocar na solução do amido, na suspensão de amido, tá? Então, ó, mesma coisa, umas 4, 5 gotinhas. Olha pra você ver. Uma gotinha já foi suficiente, né? Mas eu vou colocar as gotinhas aqui e a gente vai agitar isso. Então aqui, ó. Então eu posso mostrar para vocês, ó, a coloração. Parece até mesmo preto, né? Mas é azul, tá? Então é uma coloração azul, ó. É uma coloração azul, parece uma tinta de caneta, né, estourada. Muito forte mesmo, essa coloração azul. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui? O que produziu essa coloração azul? Qual é a reação que ocorre entre o amido, que é um polissacarídeo, e o iodo? Pensem nisso. Agora, eu vou adicionar aqui uma solução de caráter alcalino. Então, eu vou colocar nessa solução aqui uma solução de caráter alcalino, de caráter básico, de pH básico. Nós já vimos como o pH pode influenciar as reações do nosso próprio organismo, né? Daí você pode pensar, mas que solução básica que é essa aqui? Soda cáustica. Então, tome muito cuidado se você quiser repetir isso em casa, né? Se você tiver luvas na hora de preparar essa solução de soda cáustica, você pode até fazer. Soda cáustica é para produto, né, que a gente encontra na casa de produtos de limpeza, tá? Mas muito cuidado na hora de preparar isso. É uma quantidade bem pequenininha. Eu vou colocar aqui algumas gotas, ó. E vou também agitar, ó. Eu percebo já, eu vou mostrar para vocês, ó, que alguma reação tá ocorrendo aqui, ó. Eu vou colocar mais algumas gotinhas de soda cáustica, que é o NaOH, tá? E vou homogeneizar isso. Deixa eu homogeneizar melhor. O que aconteceu? A reação se desfez. Então eu tenho que pensar. Eu tenho amido, que é um polissacarídeo, e tenho iodo. Os dois reagiram, produziram uma reação, né, onde eu tenho um complexo de cor azul. Coloquei
uma substância de caráter alcalino, coloquei uma soda cáustica, né? Um NaOH. A reação se desfez. Agora eu vou pegar uma solução de caráter ácido. Nesse caso, eu escolhi o ácido muriático, que é o ácido clorídrico. Esse ácido muriático também é encontrado nessas casas de produtos de limpeza. Muito cuidado se você for querer reproduzir, querer manusear isso, tá? Mas aqui a gente vai colocar, ó, umas gotinhas de ácido. Ó o que aconteceu. Vou colocar mais. Olha lá. O que está acontecendo aqui? Eu estou novamente produzindo, né, instantaneamente, momentaneamente, essa coloração azul, ó. A coloração do composto. Então aqui eu posso pensar, né? Eu estou utilizando uma substância de caráter ácido. Esse caráter ácido, ele está proporcionando para mim que a coloração inicial volte, né? Então aqui eu vou agitar mais, ó, só para ficar melhor, mas ó, para você ver, isso aqui é momentâneo, tá? Isso é momentâneo. Vou pingar mais, gotejar mais, ó, para você ver, tá vendo? Olha lá. Então, volta a reação. Então a gente vê, né, que quando eu tenho pH básico, agora eu peguei a base de novo, ó. Se eu adicionar aqui, eu desfaço essa reação, tá? Se eu pego o ácido, coloco aqui, eu volto com a minha reação. Então pensar nisso, nessa experiência simples e muito bonita de fazer, de se ver, que é a identificação de polissacarídeos. Até mais!